Nesse vídeo eu quero falar sobre a estrutura da saúde. É muito importante para o vereador entender esse processo para que a sua comunicação com o cidadão seja uma comunicação coerente e de conhecimento. O SUS fez 30 anos esse ano de 2020. O SUS é o Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde do Brasil ele é universal. O que significa universal? Significa que ele pode e deve atender toda a população, desde o recém-nascido, desde a maternidade até o hospital, um leito hospitalar de cuidados paliativos, que é o cuidado do paciente que não tem mais prognóstico nenhum de ajuda através da saúde, dos recursos da saúde. Então, do início da vida até o final da vida, o SUS cuida do cidadão brasileiro. E a saúde ela é dividida, a gente chama isso de tripartite. A saúde é tripartite. O que é tripartite? Tem 3 partes de responsabilidade: a União, o Estado e o município. Cada um deles tem uma atribuição. Vou dar um exemplo, uma cesta básica de medicamento. O Ministério da Saúde ele passa uma parte do recurso, o governo do Estado passa uma outra parte e o município passa uma parte. Com isso compõe um pacote de distribuição de todos os impostos para custear a saúde universal e gratuita. Então ela é tripartite, isso é uma coisa importante. Ela também tem 3 níveis de atenção. Atenção primária, que é o primeiro atendimento, que é o atendimento lá na unidade básica de saúde. Atenção secundária, que é as especialidades, as UPAs, o hospital do município, e uma terciária, que são os grandes hospitais, os hospitais de referência. Então ela tem 3 níveis de atenção: atenção primária, secundária e terciária. E aí você como candidato, você como vereador, você pode identificar os maiores problemas da saúde nesse sentido. Então assim, só que é importante você também ser uma pessoa coerente. Por que coerente, Giovanni? Porque o dinheiro da distribuição dos recursos do SUS acaba não sendo suficiente para atender todas as demandas. Para você ter uma ideia, o município geralmente paga 50% da cesta básica de medicamento. E a cesta básica de medicamento ela deveria ser custeada pelo Estado e pela União. E veja, e o município acaba colocando 50%. Uma UPA, para você ter uma ideia, uma UPA porte 3, que é uma UPA para uma população de até 300 mil habitantes, o Ministério da Saúde ele repassa em torno de 500 a 600 mil reais. E o governo do estado não repassa recursos porque essa é uma política do governo federal. Então o governo passa para o município 500 a 600 mil. Só que uma UPA porte 3, ela custa entre 3 e 5 milhões. Então significa que o município vai ter que pegar dinheiro do município e colocar para fazer funcionar a UPA. Então esse é um problema extremamente complexo e você como vereador precisa saber disso. Porque a população ela não entende essas coisas, ela entende que o município tem que dar tudo. Que o município tem que dar o medicamento, que o município tem que dar UPA, que o município tem que dar o hospital, que o município tem que dar o uniforme para a criança, que o município tem que dar o agasalho, tem que dar o kit escolar, tem que dar o tênis, a mochila, e cada vez está mais difícil isso, não é simples assim. Então, para acertar essas coisas, tem uma lei federal que diz que 15% dos recursos da saúde do orçamento do município deve ser para a saúde, 15%. Então, esses 15% não é suficiente. A grande maioria dos municípios de médio, e inclusive municípios pequenos também de grande porte, investem mais de 20% na saúde. O que significa? Que a lei diz que é para gastar 15%, e os municípios acabam gastando 20%, 25%, 30%, e mesmo assim é sem fim, é insaciável. Não é possível atender todas as demandas. Então isso é muito importante, você entender como funciona a estrutura da saúde. Atenção primária são os postos de saúde. Atenção secundária, as UPAs, o centro de especialidade. Quando você vai no médico e o médico diz assim, você precisa ir num cardiologista, você precisa ir num reumatologista. Esse é o nível secundário. E o nível secundário, para a grande maioria dos municípios brasileiros, é responsabilidade do Estado. Então veja como é complicado isso. E o Estado não tem, em todos os municípios do Brasil, centros de especialidade ou especialistas disponíveis para atender toda a população. Mas a população não entende. Ela acha que é responsabilidade só do município. Então alguns municípios, sabendo dessa deficiência
do Estado de não ter recurso para colocar em todos os municípios, para colocar especialistas em todos os municípios, os municípios acabam criando os seus centros de especialidade. Só que quando ele faz isso, a responsabilidade do recurso é toda dele. Como a responsabilidade do recurso é toda dele, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que aqueles 15% do investimento que o município coloca vai para 20%, vai para 22%, vai para 25%. E aí, mesmo assim, tem uma outra dificuldade. A forma de contratação dos médicos, nem todos os especialistas têm interesse em trabalhar para o SUS. Por quê? Porque o SUS paga um valor muito baixo. Como ele paga um valor muito baixo, em torno de R$10 uma consulta, imagine, R$10 é uma consulta do SUS. E se o profissional médico, a prefeitura for fazer um concurso para ele, a média do salário de concurso é 10 mil. Então você imagina um médico vir trabalhar 20 horas por semana, são 80 horas, para ganhar 10 mil reais, ele não vem. Algumas especialidades, por exemplo, reumatologista, psiquiatra, são especialistas que são caros no mercado porque eles cobram uma consulta em torno de 300 a 500 reais. Então, se ele vai ganhar um plantão para trabalhar 12 horas e vai ganhar em torno de R$1.000 para trabalhar 12 horas, imagine, ele faz lá no consultório dele 10 consultas de R$300, ele ganha 3 mil. Então ele não tem interesse em trabalhar para o SUS. Daí você diz assim, mas Giovanni, por que você não paga mais então? Por que não aumenta o salário do médico para ele ganhar mais? Porque existe no poder público, a gente chama de isonomia. Então quando você pega um profissional de curso superior, por exemplo, médico, e você quiser pagar para ele 20 mil, 30 mil, os outros profissionais de nível superior também, engenheiros, os dentistas, os arquitetos, os enfermeiros, todas as outras categorias também vão querer isonomia. Por que você está dando para aquele profissional aquele valor? Então isso é extremamente complexo, mas é importante você saber isso, porque na hora de você falar no seu discurso com o cidadão, ou quando você for defender alguma bandeira do SUS, é importante você saber essas informações. Assista de novo, revise, a partir dessas informações faça a pergunta aqui, tá bom? Esse vídeo é um vídeo base dentro da estrutura do nosso treinamento e se você quiser, tem aí a forma de você fazer pergunta. Você pode fazer alguma pergunta específica e eu volto a fazer um novo conteúdo para explicar para você. Valeu? Espero que tenha gostado. A estrutura da saúde.